Para quem Maquiavel escreveu O Príncipe? Qual o objetivo? Então nós temos aqui o livro do Príncipe e logo na introdução nós temos aqui, ó, certo? Nicolau Maquiavel saúda o magnífico Lourenço de Médici Júnior. Então ele faz uma pequena introdução de 1 a 2 páginas que ele dedica o livro para a família Médici. O objetivo de Maquiavel ao fazer isso era conseguir um emprego. Legal, né? Então ele está precisando de um carguinho. Maquiavel ele perdeu seu último cargo devido a mudanças políticas da administração. Então ele antes tinha cargo de diplomata, era conselheiro, tinha alguns cargos bons assim na administração pública. A administração muda, né? Muda o monarca, chutam ele, né? Dependendo da época vai mudar o sistema de governo também. Ele vai ficar desempregado. E ele estando desempregado, tendo bastante tempo livre, sendo um cara muito inteligente, ele escreve um livro. Olha que curioso, né? Parece alguém. Então, ele chega e faz o Príncipe. O objetivo do livro do Príncipe, na verdade, é tanto Maquiavel conseguir voltar para a vida política, né, mais administrativa do que política, mas também não deixa de ser um cargo com função política, mas também é uma forma dele organizar as ideias que estão circulando na vivência dele, aquilo que ele está vivenciando. Então, o livro do Maquiavel, O Príncipe, ele tem 2 funções. A primeira, que pouca gente sabe, que era ele tentar conseguir um emprego, sair do desemprego e ter novamente um cargo dentro da área que ele gosta, claro, que ele achava que era muito bom. E também tem uma importância que é o quê? Ele resume o que seria o poder nesse livro do Príncipe, né? Então, se você pega para ler o livro do Príncipe, ele tem o quê? Ele tem várias dicas, né? Você vai folheando, como fazer uma guerra, como lidar com a Igreja Católica, no caso seria a religião, né? No Estado, como lidar com seus inimigos, como lidar com traidores, enfim. Ele toca em vários assuntos. Mas a pergunta é, por que ninguém contratou o Maquiavel se ele escreveu um livro sobre isso? É por isso que, se você quiser entender mais sobre esse assunto, você pode comprar o meu livrinho onde eu trato sobre essa teoria e prática da política. Vou colocar o link aqui nos comentários. Mas o motivo é que ele não escreveu nada de novo. Esse é o grande ponto, esse é o ponto interessante. Maquiavel, ele não escreve nada de original para essas pessoas. Então, como eu analiso aqui no meu livro, né, o Pensar Política de Maquiavel e o Fazer Política de Dom João II, ele não é original para esses caras. Então, quando ele chega lá para um Médici, para um César Borgia, quando ele chega para um Maximiano, assim, qualquer desses monarcas famosos, ele chega e fala assim para esse cara, olha, você sabia que você deveria tomar cuidado com os conspiradores, que eles podem, né, talvez matar você? Esse cara que está no trono provavelmente é um conspirador, ele provavelmente já matou um monte de gente para ele estar lá. Então ele não contou nenhuma novidade. Então o Maquiavel ele não consegue agradar nenhum monarca, nenhum governante poderoso a ponto de ele ganhar um cargo, porque não há nada de novo para eles. Então ele escreveu um livro onde ele diz, olha, tome cuidado com as pessoas que estão à sua volta. Você sabia que o seu ministro pode te trair? Você só pode ser traído por quem você confia. Olha que frase legal, né? Só pode ser traído por quem você confia. Se o cara é seu inimigo, se ele fizer uma coisa ruim com você, teve alguma novidade? Não, né? O cara é seu inimigo. Então, só que pra gente isso pode ser surpreendente. Nossa, nunca tinha pensado por esse lado. Mas para um cara que já matou, já roubou, já fez guerra, já condenou um monte de gente à morte, já fez julgamentos fajutos para matar e prender os inimigos dele, que novidade você contou para ele? Que novidade isso pode ser para um sujeito tipo um Júlio César? Né? Júlio César não é da época do Maquiavel, mas imagina que você falasse para o Júlio César, olha, você sabia que a guerra pode ser usada para você conquistar outros povos e roubar, escravizar as pessoas e roubar os seus recursos naturais? O Júlio César vai ficar olhando para você e vai falar assim, pô, sério mesmo, cara? Você está dizendo isso para mim? Então, esse é o principal ponto que ninguém sabe. O Maquiavel não escreve nada de original nesse sentido para essas pessoas. Mas então por que fez tanto sucesso? O motivo de fazer tanto sucesso é porque o livro foi para a gente, né? Aí tem um debate todo, né, se ele realmente escreveu com essa intenção. Mas o legal é porque ele só fez sucesso esse livro porque se tornou acessível para todos nós. Qualquer pessoa assim,
que você não precisa entender de história. Você vai ler o livro do Maquiavel, tirando os personagens históricos, que não é o ponto principal, mas você entende o que ele está escrevendo. Você chega a ler e você fala, cara, não, peraí, eu acho que quando ele fala aqui, ó, que você pode ter sua religião, mas tem que tomar cuidado, né, que a religião não te deixa à prova de bala, ele não escreveu com essas palavras, mas é meio que a mensagem que ele quer passar é essa. Ele falou, você pode ter a religião que você quiser, mas como é que você faz sua declaração de imposto de renda? Você pode rezar para alguém, um anjo descer e declarar para você? Não, então você tem que saber fazer, certo? Então, ele está dizendo isso aqui, você tem que ser racional e pragmático. Então, isso é legal, isso é bom para a gente. Agora, para um sujeito que, sei lá, é o ministro da Fazenda, isso aí para ele, ele já sabe, né? Ele já está ciente de como as coisas funcionam nesse aspecto. Então, ele ficou famoso por causa disso. Agora, nós temos que tomar um certo cuidado, né? Você não deve ler o Maquiavel e usar o Maquiavel de maneira literal. O Maquiavel ele escreve pensando em certos governantes de uma determinada época e você tem que tomar cuidado. Então, se você pegar e usar isso aqui ao pé da letra, talvez você se ferre. Então, você tem que, na verdade, ler isso aqui e ter senso crítico. Você não pode chegar e falar assim, isso aqui é um manual para tudo da vida, né? Você só pode ser traído por quem você confia. Sim, mas isso acontece, não é verdade? Você vai matar o cara, sabe? Seu amigo te traiu, mas você não pode fazer as pazes com ele, entendeu? Então, assim, talvez não dê, mas às vezes dá. Então, o Maquiavel já não trata disso. Ele não está muito preocupado com as suas relações pessoais. Então, ele está falando, com a sua psicológica, ele está falando de governo, né? De como governar. O cara te traiu, ele vai recomendar que você mate o cara, entendeu? Então, ou se livre do sujeito, prenda ele numa prisão no fundo do mar, sei lá. Então, ele está preocupado com outras coisas. E às vezes a galera lê e leva ao pé da letra. Não faça isso, você vai acabar virando meio que um nazista. Então, o importante é entender Maquiavel no contexto dele, é você se preocupar em utilizar o que ele passa para a sua vida prática, na medida do possível, mas entender que o Maquiavel também é um ser humano, olha que interessante, né? Podemos falar mais depois sobre esse projeto político do Maquiavel que está no livro. Mas é isso, pessoal. Não deixe de curtir, comentar e de confirmar não, né? Conferir o meu livro lá, que já está sendo vendido aí em todos os sites na internet. Só vocês colocarem o nome. Vou colocar o link dele na livraria e na Amazon também, tá bom? Que são os mais comuns. Um grande abraço, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau.